Nós, irmãos, então vamos à palavra da sua Bíblia, na segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo 2, 20 e 21. 2 Timóteo 2, 20 e 21, o tema dessa mensagem é um vaso de honra. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Aproveitando aqui, enquanto os irmãos abrem e se projeta também, encerramos hoje a campanha, irmãos, mas até próximo, o final do mês, não é? No máximo, a gente precisa estar enviando, o Departamento de Finanças quer, logo na próxima semana, enviar a nossa oferta para a Junta de Missões Nacionais, que é onde é dirigida, e lá é capitaneada, e chegam aos diversos projetos, junto com as outras igrejas batistas, para dar suporte, né? E ampliar também os projetos que missões, que os batistas realizam, né? A Junta de Missões é só a canalizadora dessas ações. Então, ainda quem não contribuiu pode fazê-lo livremente, de coração aberto, nesses dias ainda que restam do mês de novembro. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém. Eu não sei aqui quem, não vou pedir para você levantar a mão, mas eu teria muita curiosidade mesmo. E se você já esteve, porque eu não fui numa olaria, a olaria que eu fui era fazendo telha, era fazendo tijolo, eu queria ir na casa do oleiro, não é? Aliás, deixa eu matar logo minha curiosidade. Alguém aqui já foi à casa do oleiro? Levanta a mão aí para saber. Pronto, depois eu quero conversar com você um pouco, porque eu preciso ir lá. Porque não dá para, através de um vídeo, pela internet, ou a gente ouvir contar, ou ver nos filmes, não. A gente precisa ir lá. Eu penso que todo crente, principalmente líderes, pastores, diáconos, líderes de ministérios, precisam ir à casa do oleiro um dia. Então veja onde tem aqui, para que você possa ir lá. E prestar muita atenção como é feito lá. Presencialmente, tá certo? Todo aquele detalhe de construção, principalmente do tema que nós trazemos aqui, do vaso. Que no texto, na realidade, não é só um vaso. São os utensílios da casa. E sabemos aqui, um rápido comentário em relação ao que o apóstolo Paulo traz em relação aos utensílios, a esses vasos, não é? Nós sabemos, irmãos, que as construções, as casas aqui do tempo do apóstolo Paulo, eram casas com uma construção que jamais se imaginava nós termos, eles verem o conforto que nós temos em nossa casa, com suíte, não é? Com sanitários dentro da casa. Isso não era, mas em hipótese alguma, daquele tempo. Aliás, quem nasceu aqui no interior ou teve a oportunidade de ir um tempo atrás, hoje não, porque hoje a coisa mudou, mas lembra de que pelo menos o sanitário não era comum estar dentro da casa, ele era fora da casa. E aqui nesse tempo, irmãos, a coisa era muito rudimentar, não é? Não se tinha sanitário dentro de casa, não se tinha, não é? Por que eu estou fazendo menção de sanitário? Porque o vaso que ele usa aqui como desonra, nós vamos entender, e isso vai ficar claro no comentário, espero que fique, que não são... como é esse negócio de vaso de honra e vaso de desonra? O vaso de desonra, que é colocado aqui, são vasos que são usados diariamente para outros fins, de necessidades fisiológicas. Esses vasos de desonra é o uso diário, enquanto aqueles vasos de honra, os utensílios de honra que ele coloca, são para as ocasiões especiais. Lembro que pregando sobre vaso de barro, acho que foi dia do pastor, um tempo atrás aí, há uns anos, fiz menção de que qual é a família que recebendo
às vezes alguém, ou dando uma festa de casa, aquela ceia de Natal que está se aproximando agora, às vezes só usa para ocasiões especiais aqueles talheres, aqueles utensílios, né? Os pratos. Eu lembro mesmo na casa de mamãe, quando juntava a família, a gente só usava para ocasiões especiais, não é? Esses utensílios. Então, de antemão é isso, tá certo? Mas nós vamos ver o processo. Esse processo desse vaso de honra, esse processo desse vaso que precisa estar limpo para que possa ser usado e usado por Deus para a obra de Deus. Então, o primeiro aspecto a se colocar é a questão do material do vaso. O material do vaso. Esses utensílios, eles não são feitos de pedra. E pedra, nós sabemos da resistência dela, então eles não são feitos de pedra ou de material inflexível. No processo de construção do vaso, e você que foi à casa do oleiro, você viu que quando ele se quebrava, se danificava, vamos dizer assim, não é? O oleiro fazia novamente todo o processo. Aquele ali não se via mais. Se iniciava novamente todo o processo, mas é um material, o barro é flexível. E não outro material que não é flexível. Porque se nós formos duros com o nosso coração duro, a natureza dura, o nosso entendimento, a nossa cerviz, como diz em algumas versões, elas de forma inflexíveis, nós não seremos usados por Deus em hipótese alguma. Porque Deus precisa amassar muitas vezes a nossa vida. Ele precisa burilar a nossa vida. Ele precisa amassar, ele precisa construir como ele quer. É ele quem vai dando forma ao vaso. E se nós formos resistentes a essa forma das poderosas mãos de Deus, muitas vezes nos pegarem, nos moldarem, de acordo com a vontade e querer dele, nós não seremos nunca usados por Deus. Ser inflexível, irmãos, podemos trazer a um coração que não é gerado, não permite que seja gerado dentro dele o que nós chamamos de arrependimento. Eu não sei se você já ouviu alguém dizendo assim: eu não me arrependo de nada da vida. Já ouviu? Se você diz isso aí, eu quero conversar com você, preciso conversar com você. Você talvez possa dizer: eu não me arrependo de nada da vida. Arrependa-se sim, porque se eu pudesse voltar, pastor Cláudio, algumas coisas eu faria totalmente diferente. Algumas mais ou menos, mas outras totalmente diferentes. No casamento, na família, em algumas decisões. Então nós temos muito que nos arrepender. Isso na vida, na nossa vida. Imagina em questões que nós chamamos de espiritualidade. Temos sim. E o coração inflexível, ele diz: não, eu sou desse jeito mesmo, eu vou morrer assim. Então, chamo a sua atenção. Está difícil você ser usado por Deus desse jeito. Deixe-se moldar. Se você é crente, discípulo de Cristo, para com isso, deixa-se moldar pelo oleiro, que ele é quem sabe fazer. É ele quem vai moldar. Então, o arrependimento, não reconhecer muitas vezes erros, que nós podemos chamar assim, muitas vezes de pecados, às vezes são erros humanos, são falhas humanas, e que dependendo do grau tem uma dimensão, às vezes enorme, que atinge não apenas você, mas atinge a família, atinge a igreja, atinge a sociedade. E muitas vezes não querer mudar. É claro que, e eu já posso dizer isso com autoridade, porque já dei tchau aos 50 anos e passei, né? E já estou vendo 60, né? Ali na frente. Então, quando a gente chega a essa idade, é claro que algumas coisas a gente fica tolerantes e outras intolerantes. É ou não é? Confessemos, né? Quando a gente chega a uma idade, não vou dizer meio século não, porque alguém diz: pastor, meio século de vida. Não, mas é isso mesmo, quando a gente chega a meio século de vida, a gente fica tolerante e intolerante com algumas questões. E parece que não há novidade mais nenhuma, e parece que não há uma possibilidade de mudar. Ah, sim. Se não há, muitas vezes nos costumes, porque nós gostamos, das coisas nos lugares que guardamos,
e estamos ali dentro já de um cotidiano, de costumes que já são próprios, fazem parte do nosso feitio, né? O nosso perfil de ser, mas em questões espirituais, irmãos, na vida cristã, procure entender que nós precisamos estar sempre em mudança. Susceptível à mudança. Por quê, pastor? Porque nós não alcançamos ainda a forma, e nem eu e nem você, que o grande oleiro, ele deseja para mim e para você. Porque nós não chegamos a esse estágio, essa posição, vamos dizer, a esse querer de Deus plenamente. Não chegamos, irmãos. Sejamos então flexíveis como o barro nas mãos do oleiro. A experiência do profeta Jeremias é tão profunda, lá no capítulo 18, né? Jeremias, vem cá, desce a casa do oleiro. Você vai ver como é que eu vou fazer com Israel. Assim como o oleiro está fazendo, eu vou fazer com o povo de Israel. E fez e faz. E assim, esse oleiro, esse supremo Senhor das nossas vidas, tem feito em nós, em mim e em você. O ouro e a prata são muito úteis, mas até o ouro e a prata, como vasos, vamos chamar assim, de honra, né? Ou seja, para as ocasiões especiais, eles também passam pelo processo de purificação. É muito fogo. É um processo todo feito para que seja purificado, não é? Então, esse fogo das tribulações, esse fogo das lutas, dos embates da vida, nos torna muitas vezes flexíveis. Então, o material do vaso, seja vaso de barro e não de outro material, porque o barro, ele sempre é moldado de acordo com a vontade, o querer, não é? O pensamento, o entendimento, a soberania, no caso aqui de Deus, é que nós estamos falando, de acordo com Ele, não de acordo com o nosso entendimento. Segundo, a condição do vaso. O vaso precisa estar limpo por dentro e por fora. Limpo por dentro e por fora. Lembro de umas palavras falando justamente sobre santificação, nosso querido pastor Jabes, ele dizendo que eu e você podemos comer, nos alimentar num prato quebrado. Você come? Eu como. Prato quebrado? Conquanto que seja limpo. Num prato sujo, e pense em algo sujo mesmo. Em algo sujo, asqueroso, eu tenho certeza que você não comerá. Por quê? Porque nós sabemos que o vaso, o tecido, a condição dele precisa estar limpo por dentro e por fora, por dentro da nossa vida e por fora em todo o nosso ser, para que ele seja usado por Deus. Aqui estão incluídos os pecados visíveis e os invisíveis, os ocultos, lá no recôndito da nossa alma, que só Deus vê. Mas Ele vê. Estão lá gerados, acalentados, quem sabe, pelo nosso coração, pelos nossos olhos. E ali se leva a um processo total de degradação espiritual, porque não houve uma quebra, não houve uma decisão de dizer, não, eu preciso estar limpo, eu preciso estar ok, para que através dessa limpeza que é o Espírito Santo quem faz em nossa vida, mas que nós abrimos, escancaramos sem resistência para que seja feita, nós possamos ser usados como vasos de honra. São pecados, falhas que os homens vê e apenas aquilo que só Deus vê. Então a condição desse vaso, meus queridos, para ser usado por Deus, precisa ser um vaso limpo. Precisa ser um vaso que tenha condições de uso. Porque se eu e você, na nossa finitude, na nossa humanidade, nós não queremos usar um prato sujo, por que é que Deus usará uma vida suja? Por que é que Deus fará com que
alguém com o coração sujo, com as intenções malignas, sujas, muitas vezes até usando do expediente da fé, da religiosidade, para mostrar algo que não é apenas algo que fica por fora, mas por dentro existe sujeira. Então a condição do vaso é estar limpo. E a estrutura do vaso, o material do vaso, é ser de barro. Terceiro, o conteúdo do vaso. Na Bíblia nós encontramos vasos contendo água, contendo vinho, né? Como Jesus fez aquele milagre maravilhoso. Naquele casamento que o pessoal já estava comentando, quem sabe ela diz, pronto, agora foi que deu. Vai ser uma tragédia esse casamento aí. Faltou vinho? Não pode. O casamento que faltasse vinho era o casamento que era um casamento amaldiçoado, né? Era o entendimento equivocado da época, mesmo dentro de uma cultura, mas uma cultura marcada por costumes. E aí Jesus vem e transforma água em vinho, fazendo com que aqueles que estavam ali presentes ficassem admirados. Que é isso que está acontecendo? Como isso ocorreu? E quem vai explicar milagre? Por isso que o mandamento de Maria é: fazei tudo quanto ele vos disser. E só não foi uma tragédia porque se obedeceu o mandamento daquela mulher, mãe de Jesus, dizendo: olha, façam tudo o que ele disser aí a vocês. E fizeram, e houve milagre. Então o vaso usado para pôr água e vinho, perfume, que não lembra aquela atitude maravilhosa daquela mulher que chega, quebra o vaso de alabastro, que era feito de barro, e ali ela quebra, aquele perfume exala-se por todo o ambiente, e ela derrama sobre Jesus. E então nós sabemos da importância dessa atitude dessa mulher, porque até o próprio Cristo disse: essa mulher está me ungindo para a minha morte. E ela deu tudo que ela tinha ali. Aquele perfume, os estudiosos fazem um cálculo de um perfume caríssimo, nardo puríssimo. Só depois você pegando ali e fazendo o cálculo daquele perfume, e ainda mais, com um grande significado. Aquele perfume era guardado para que no dia das núpcias, aliás, não era só um dia, eram semanas de núpcias, aquela moça usasse aquele perfume diante do seu marido, e ela entrega a Cristo. Então eram usados para pôr azeite também, como temos aquele azeite da viúva, ela derramando vasilhas e mais vasilhas, as vasilhas de barro naquela época, não era do material que temos hoje. Documentos preciosos, importantes, eles eram armazenados, documentos, dentro de vasos de barro. Há anos atrás encontraram porções do livro de Isaías, antigas, dentro de vasos de barro, preservados. Objetos de valor. Eu sei que tem o mito aí do tesouro sempre, não é? A botija do tesouro, a botija de ouro. Sei que tem muita coisa que é mito, mas naquela época se fazia mesmo. Porque não se tinham, embora os bancos tenham um bom tempo, mas não se tinha essas instituições como nós temos hoje. E aí, irmãos, nós precisamos nos livrar do conteúdo maligno, do pecado guardado em nossos corações, se eles estão lá dentro. Porque o conteúdo que deve estar no meu coração, no seu coração, para sermos usados como vaso de honra, é o conteúdo da palavra de Deus. É o próprio Cristo lá dentro, morando em nós. E como é que pode Ele estar lá dentro e a sujeira lá dentro? Como é que pode Ele, que é Deus, ter um outro Deus lá, dizendo: estou para aqui, guardadinho? Como é que pode? Em uma vida, ter dois senhores? Então precisamos nos encher da palavra de Deus, como diz Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vocês abundantemente, ou seja, more em vocês, seja lá dentro, guardado em vocês, e nos encher do Espírito Santo, como diz em Efésios 5,18, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida transbordante do Espírito Santo, é o conteúdo que o vaso que é usado por Deus precisa ter. Muitas vezes confundimos esse enchimento do Espírito Santo com barulho. Embora as celebrações, muitas delas precisam ser com vida sim.
celebrarmos ao Senhor com todo o nosso som, de voz, de instrumentos bem alinhados, como fazemos. Mas nós sabemos que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia de Deus. É uma vida que falará, quando Ele abrirá a boca, falará das coisas de Deus. É um vaso que tem o conteúdo de Deus dentro dele. Então, qual é o conteúdo do vaso? A palavra de Cristo e o próprio Cristo, lá dentro, habitando em nós. E aí nós vamos, por último, irmãos, à utilidade do vaso. E o texto foi tão claro que falou disso, olha, é claro que esses vasos que têm a utilidade diária, eles têm a sua importância. Os vasos para desonra, né, que o apóstolo Paulo colocou, mas existem os vasos para as ocasiões especiais, os utensílios para as ocasiões especiais. E note, não é a questão do utensílio ser o importante, se é feito de prata, de ouro, não, é a ocasião que é especial. E qual é a ocasião especial aqui para nós? É a obra de Deus. É a obra de Deus que é especial. Eu sei que a minha vida e a sua vida, quando Deus olha, Ele nos valoriza, e nos valorizando tanto que foi até a cruz. Mas o ser humano precisa baixar um pouco essa cabeça que muitas vezes pensa, não, eu sou tal, eu posso tudo, eu sou uma bênção maravilhosa. Não, você e eu, nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Sem Cristo Jesus nós não somos nada, um zero à esquerda. Mas louvado seja Deus, a ocasião faz com que nós possamos ser usados como utensílios de honra. O que é que valoriza um pastor, irmãos? É claro, a vida dele empenhada, procurada ser não um mercenário, um lobo, mas um pastor de ovelhas, ter cheiro de ovelha, procurar amar as ovelhas, dedicar à obra do Senhor. Mas o que honra o ministério é o próprio Cristo que chamou para o ministério e a obra excelente que nós temos a realizar, e assim cada um de nós. Então a utilidade do vaso, irmãos, não é ornamentar. Inclusive, antigamente se tinha, mas nas casas aqueles vasos bonitos, né, sobre a mesa. Talvez na sua casa tenha, mas eu estou notando que as coisas vão mudando cada vez mais. O que a gente tinha de uma estante, né, que se colocava TV e alguns livros, alguns ornamentos, já foi. Hoje é uma tábua, eu estou sendo assim, muito forte na palavra, mas é uma tábua de madeira lá, pregada na parede, né, e colocado lá a televisão, aquela de tela plana, totalmente diferente os tecidos. Talvez lá atrás, na casa do vovô e da vovó que ainda tem aquilo, lá no interior tem a cristaleira, a estante nesse molde, mas os utensílios, os vasos ornamentais, no nosso caso aqui, as nossas vidas, elas não estão para ornamentar, para embelezar. Elas estão para serem utilizadas para a obra do Senhor, irmãos. E isso é um privilégio, isso é uma honra. Não devemos ser apenas receptores, mas recipientes dessa palavra, não é? Não apenas guardarmos, conservarmos, mas podermos preservarmos a boa fé, a boa doutrina, o conteúdo que esse vaso precisa ter. Então, nos coloquemos nós, irmãos, continuemos nós, não saiamos jamais. Jamais alguém queira aqui e disse, deixa eu ver como é fora um pouco, fora dessas mãos que me moldam. Deixa eu sair aqui pelos dedos. Será que você consegue? Porque eu vou dizer uma coisa a você, quando Jesus nos segura, Ele mesmo disse, as ovelhas que são minhas, que o Pai me deu, elas são minhas, e ninguém, completa aí, poderá arrebatar das minhas mãos. Então será que nós podemos sair? Não é? Se não for uma vida que seja de Cristo, talvez nem na mão esteja, mas a mão dele não é uma mão fraca, é uma mão forte que nos sustenta. Às vezes quando nós queremos cair ou
vamos cair, não é? Nem queremos, mas a queda se aproxima, Ele vem, sustenta e nos traz de volta, não é? Por isso que é maravilhoso o cântico diz: se o mar se submergir, a tua mão me sustentará e me segurará e levantará, não é? Porque tu és o Deus que me sustenta, é os braços que nós cantamos. Nos coloquemos nós nas mãos do oleiro, para que Ele nos molde. Eu não estou falando de salvação, estou falando de pessoas que já foram alcançadas pela graça redentora de Cristo, e que precisamos nós ser moldados. A não ser que você chegue e diga: não tem mais nada não, pastor, para moldar. Já cheguei aqui a um estágio pleno. Eu estou dizendo a você que não se equivoque não, porque nós vamos continuar sendo e precisamos sermos moldados por Ele, transformando Ele, limpando e usando para a glória dEle. Então, a utilidade do vaso é fundamental. E que bênção. Porque eu vou dizer uma coisa a você. Deus poderia ter outros meios para fazer a obra dele. Um Deus que pode tudo. Imagina. Há um texto na palavra, que eu já vi gente dizendo: não é bem isso não. É isso. Diz que os anjos desejaram, os anjos, seres angelicais, desejaram fazer a obra de Deus. Mas o Senhor disse: não, peraí, não, isso aqui é para a igreja. É a igreja que vai fazer, é o meu filho, a minha filha, é o meu servo, a minha serva mesmo que vai fazer. É o discípulo, é aquele que me segue, é aquele que caminha comigo e eu com ele, é quem vai fazer, é quem vai realizar a obra. Não segundo o querer dele, segundo as estratégias humanas, as estratégias que temos, nada disso, irmãos. Porque Deus vela pela sua obra para que ela seja cumprida. E o que cabe a nós é dizer: Senhor, eis-me aqui. Como um farol. Faz com que eu possa ser usado na tua graça, no teu poder. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, cada um de nós aqui é um vaso. E um vaso nas mãos do oleiro, para sermos moldados e usados para a obra do Senhor Deus. Eu quero orar e depois nós vamos cantar, entoar desses cânticos, e nós estaremos então dando contornos finais a este culto, não é? Nessa noite de encerramento da campanha de missões nacionais, quem pode reiterar, dizer: Senhor, o Senhor já sabe, mas toma a minha vida, molda a minha vida, faz de mim, se necessário for, aquele processo de, não um vaso novo, sim, molda a minha vida, em áreas da minha vida que eu preciso, para que eu possa ser usado cada vez mais na tua obra. Então, vamos ficar em pé todos nós, porque eu não quero nem pedir aos que... eu entendo que todos nós aqui necessitamos, todos, os que são crentes em Cristo Jesus, nós precisamos ter isso profundamente decisivo em nossos corações. Vamos orar e depois vamos cantar. Senhor Deus, nessa noite, quando temos o encerramento dessa campanha, mais uma campanha, Senhor, a última desse ano, nós queremos agradecer porque somos participantes dessa obra maravilhosa. Uma obra que alcança a gente que a gente não conhece, mas está sendo alcançada pela Tua graça e transformada por Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o nosso material é frágil. Nós somos feitos de barro, Senhor. Que limitação, que finitude a nossa. E faz com que nós não possamos ir mesmo além disso, desse entendimento. Por isso, molda a nossa vida, Senhor. Molda-nos, Senhor. Faz com que o conteúdo do vaso seja o conteúdo de Cristo Jesus lá dentro. Que, ó Deus, as palavras nossas sejam palavras que venham trazer cura às pessoas, trazer restauração. Sejam palavras que venham trazer, a palavra dita venha trazer salvação. Ó Deus, nós agradecemos, Pai. Muito obrigado porque apesar das nossas limitações, o Senhor tem nos usado para o louvor da Tua glória. Amém.
E essa é a nossa oração, e podemos cantar, Senhor, entoar esse cântico dizendo: Senhor, usa-nos cada vez mais, porque quando o Senhor nos usa, não nos usa de forma impositiva, mas graciosa, maravilhosa e com poder. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.